Ei, temos um diligente informação por aqui. Você deve saber que a cada aula que você assiste aqui, você está cada vez mais próximo de se tornar um verdadeiro diligente. Parabéns! Na última aula, você aprendeu o conceito de ser antifrágil. Que é quando você leva uma pancada da vida, você até sofre ali um pouquinho, mas quando você volta muito mais forte do que antes. Você aprendeu também sobre o discípulo em provação. Ele não acha que as dificuldades da vida são uma injustiça, uma desgraça, uma infelicidade. São oportunidades de atingir outro patamar. E você está sendo um discípulo em formação aqui. Escuta só uma coisa, para você começar essa primeira lei da diligência, se você quer se tornar uma pessoa mais consistente, não desistir dos seus projetos, não desistir das suas metas, eu quero que você pegue seu caderno e anote. Se você é uma pessoa que quer melhorar sua motivação, quer procrastinar menos, você vai anotar cada ponto desses que eu vou passar aqui nessa aula, tá bom? Com o que eu vou te explicar aqui agora, você vai descobrir como se manter na zona de ação. E você já sabe que se você não agir, você não alcança os seus objetivos. E se você não alcança os seus objetivos, você não realiza os seus sonhos. Então é muito importante para a realização dos seus sonhos que você consiga sempre se manter em movimento. Você vai aprender agora a teoria das 3 zonas. Rodrigo, o que seria essa tal teoria das 3 zonas? Tem esse cara aqui, ó, o nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi. Esse cara é um dos maiores cientistas comportamentais do mundo. Ele aprendeu e ensinou pra gente um negócio chamado flow. Quem já ouviu aqui falar em flow? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. Já ouviu essa música? Você sabe o que é flow? É um estado de engajamento, é o estado onde você está realizando uma tarefa e você não vê nem o tempo passar. Rodrigo, quando eu estou no estado de flow, eu estou altamente disciplinado, sendo diligente, fazendo alguma coisa assim, você está totalmente focado e imerso naquela tarefa. Só que, como que eu faço para atingir esse tal estado de flow? Vamos entender isso aqui um pouquinho. Esse gráfico, ele mostra aqui pra gente no eixo Y, desafio, e no eixo X, ele mostra habilidade. Deixa eu te explicar isso aqui que é bem fácil de se entender. Quando uma pessoa ela tem uma habilidade muito grande e eu entrego para ela um desafio muito baixo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar numa zona de apatia. Ou seja, ela tem um desafio muito baixo e uma habilidade muito grande, então ela entra numa zona de apatia. Imagina um garoto com 16 anos, por exemplo, mas que já é um excelente jogador de futebol. Aí eu vou lá e coloco ele para treinar um time com as crianças de 10 anos de idade. Aí ele fala assim pra mim, pô, fala sério, né? Ele tem muita habilidade para poder jogar no meio dos garotos de 10 anos. É um desafio que é uma coisa desmotivadora para ele. É uma tarefa que tem um desafio muito pequeno. Aí acaba que ele entra numa zona de apatia. Ele não vai ter diligência para poder fazer aquilo. Ele não vai ter disciplina também para fazer aquilo. Já ao contrário, quando você entrega um desafio muito grande para alguém que tem uma habilidade muito pequena, exemplo, o Whindersson, ele foi lutar contra o Popó. Para quem não sabe, o Popó, ele é tetracampeão mundial em 2 categorias diferentes de boxe. Ou seja, o desafio era muito grande frente à habilidade que o Whindersson tinha, que era pequena. Então acaba que o Whindersson, que é humorista, e ele até treinou para essa luta, mas nem se compara com a habilidade e a experiência do Popó. E acaba que o Whindersson, ele entra numa zona de pânico. Por quê? Porque a habilidade do Whindersson era pequena demais frente a um desafio que era grande demais. O que é uma zona de pânico? Quando você está diante de uma tarefa, de um desafio que é muito grande e você tem uma habilidade muito pequena para isso, você entra num processo estressogênico. Você tem tanta ansiedade que você entra num quadro de pânico que pode te deixar até paralisado, você não consegue nem se mover. Ou seja, quando você tem uma habilidade que é pequena demais, diante de um desafio que é grande demais, você entra na zona de pânico. E aí você fica paralisado. Da mesma forma que quando você tem um desafio que é pequeno demais, e você tem uma habilidade muito grande, você entra na zona de apatia. E você também fica paralisado. Rodrigo, então onde é que eu tenho movimento, onde é que eu tenho ação, consistência, disciplina e diligência para poder executar uma tarefa? Quando você entra na curva do flow. O que é a curva do flow, Rodrigo? Nada mais é do que você proporcionalizar habilidade e desafio. À medida que você vai aumentando a sua habilidade, você vai aumentando os desafios que você vai pegando ali. Quando você entra nessa proporcionalidade
entre habilidade e desafio, você entra no flow, você entra na curva de engajamento, que se chama zona de ação. Então muita gente talvez não possa ter diligência para fazer alguma coisa porque simplesmente a habilidade dela é baixa demais frente a um desafio que é muito grande, ou porque a habilidade dela que é grande demais frente a um desafio muito pequeno. Então se você quer ter diligência, você tem que proporcionalizar a habilidade e desafio. Rodrigo, eu já passei por momentos de pânico. Vamos lá, momentos de pânico que trouxeram para você um desafio, uma tarefa, um projeto extremamente complexo e difícil, que você não tinha habilidade para enfrentar um desafio muito grande e você simplesmente entrou em pânico, você ficou paralisado, você não conseguiu fazer absolutamente nada. Você precisa aprender os 3 primeiros P's dos grandes sábios. Quais são? Vai! Perícia, paciência e prudência. O que é perícia? Perícia é a habilidade de aprender a fazer algo antes de enfrentar desafios. Paciência é a virtude de saber suportar situações desagradáveis, mantendo a calma e a concentração. E prudência? Prudência é a virtude de evitar perigos e inconveniências. É prever e entender que buscar atalho nunca é o melhor caminho. Rodrigo, de acordo com essa teoria das 3 zonas, qual que é a zona que eu preciso estar? Vai! Zona do flow, que é a zona da ação. É onde a sua habilidade é proporcional ao desafio que você vai enfrentar. Só que para me manter na zona do flow, eu preciso de quê? Vai! Perícia, paciência e prudência. Tem aplicação nessa aula, Rodrigo? Tem. Você vai escrever as áreas da sua vida que você precisa de mais perícia, de mais prudência e de mais paciência para ficar mais tangível para o seu cérebro, para você conseguir trabalhar melhor essas áreas. O próximo princípio, a segunda lei da diligência, que é a mais forte de todas, chama-se o segredo do comprometimento. É ela que você vai aprender na próxima aula. Te vejo lá e parabéns por sua dedicação. Você está cada dia mais perto de se tornar um verdadeiro diligente.